Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ana Freire, sou psicóloga e aqui é o nosso lugarzinho para falar sobre saúde mental, autocuidado e muitos outros assuntos. Antes da gente começar, eu sempre vou falar no início, porque se eu deixar para o final eu vou esquecer. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixe o seu like e um comentário caso você queira contribuir com a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, o nosso assunto de hoje é algo que acho que talvez vocês vão perceber que muitos assuntos que eu for trazendo aqui, pelo menos no início, vai partir um pouco das minhas experiências, porque eu acho mais confortável no sentido de produzir conteúdo inicial, ser algo que eu já estou mais familiarizado. Então, sim, eu fui uma pessoa chata, eu acho que ainda tenho momentos de chatice, eu melhorei, mas eu quero trazer esse ponto de basta. Eu não quero ser mais uma pessoa chata. Porque é chato ser chato. Quem é chato, até com as próprias chatices, já fica chateado. Então, eu acho que meu período de chatice foi mais na adolescência. Então, até dá pra desconsiderar, né? Porque acho que é um período que a gente sempre é muito chato, sempre muito um pouquinho avesso que a nossa versão adulta. Assim, espero. Pelo menos foi assim comigo. Então, quero trazer esse assunto sobre a chatice. Mas, assim, eu quero fazer algumas ponderações antes da gente entrar, de fato, esse assunto. Óbvio que ser chato é uma coisa muito relativa. Vai ter alguns aspectos que, pra mim, pode ser de boa, enquanto para outra pessoa pode ser algo que incomode muito e que considere uma pessoa chata. O que eu quero trazer aqui é uma visão mais geral para você que recebe muito esse rótulo de chato e não entende o porquê e não sabe muito o que fazer, como identificar essa questão da chatice. Eu acho muito importante colocar isso, justamente para que, enfim, não crie uma percepção que só esse biotipo, só esse perfil é pessoa chata, e aí todo mundo que for dessa vibe vai ser sempre chato. E também para que eu não crie uma ideia de que a gente tem que se moldar diante da nossa personalidade. A gente tem que moldar a nossa personalidade para agradar a um certo tipo de público, para agradar a um certo tipo de pessoa. Não é isso que eu quero colocar aqui, mas é justamente para a gente abordar que somos seres sociáveis. Por sermos seres sociáveis, a gente gosta de estar em companhia. Claro que tem suas exceções, mas, de um modo geral, o ser humano ele gosta de ter o seu grupo, ele gosta de ter os seus por perto. E muitas das vezes, algumas pessoas elas têm dificuldade de estabelecer vínculos genuínos porque as pessoas a veem como uma pessoa chata e não sabem por que isso acontece e tem dificuldade de se relacionar com as pessoas e se vê sozinha, quando na verdade gostaria de estar em companhia, na verdade gostaria de ter vínculos. Então, é para esse público que eu quero falar, né? Eu não quero moldar a personalidade de ninguém para agradar alguém. A ideia é que se você se percebe como uma pessoa chata ou que escuta muito isso ao ponto de te incomodar, é importante de colocar aqui e que você gostaria de se relacionar melhor com as pessoas, gostaria de criar vínculos genuínos, gostaria de, enfim, de ter relacionamentos profundos, relacionamentos íntimos. Então, esse vídeo aqui é para você e eu espero que, se você quiser contribuir, deixe seu comentário pra gente ter essa troca lá nos comentários, tá bom? Esse tópico, como eu te disse, fala um pouco sobre mim, porque eu era uma pessoa chata. E aí, pensando nisso, e não só em mim, tá? Mas analisando os convívios, os meus estudos, o convívio social, né? De observar as pessoas, de ver no consultório. Tem alguns elementos que passam muito, que é incomum, que geralmente é o que a gente mais rotula as pessoas como sendo chatas.
e que a gente precisa se atentar a elas, mesmo que a gente não se enxergue nesses títulos. Por quê? Porque não necessariamente a gente é essas características que eu vou colocar, mas a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente age, transmite essas características, esse perfil. Então, por mais que você não se enxergue dessa maneira, leve em consideração de como é que as suas ações e o seu comportamento refletem, né? Se bebe um pouco dessas características ou, na verdade, o problema está no seu círculo de amizade. Na verdade, o problema está no seu círculo familiar. Leve isso em consideração, tá? Leve em consideração também se o pessoal que não é muito maluquinho das ideias, que enfim, inventa umas coisas que não tem nada a ver, tá? Mas isso aqui já é coisa para outro vídeo. E aí eu vou trazer aqui esses 3 aspectos que foi o que eu mais percebi, que eu já, vamos dizer assim, meio que dei uma escorregada neles. E aí eu vou trazer só esses 3. Pode haver mais, provavelmente tem muito mais, mas, de novo, como eu sempre falo nos vídeos, a ideia é que o conteúdo seja curto. Então, quais são esses 3 aspectos que eu quero trazer aqui? O primeiro é sobre superioridade. O que acontece em muitas das pessoas que acabam sendo chatas é passar um ar de superioridade. Muitas vezes a gente acha que é a pessoa que sabe tudo, mas o problema não é ela saber tudo, não é ela ser uma pessoa muito bem informada, de sempre ter uma história para contar, mas a forma como isso é contada, como se fosse uma vantagem, como se fosse alguém superior a quem está no convívio dela. Então, quando a pessoa ela diz, você não sabe, eu viajei para o Rio de Janeiro, eu moro aqui no Ceará, viajei para o Rio de Janeiro, foi sensacional a viagem. E a pessoa que é chata, ela vai falar, besteira, fui para a Europa, na Europa foi assim, assim, assado, eu comi em tal canto, eu visitei tal lugar. Então, é uma pessoa que parece que está tentando sempre se sobressair em torno das outras pessoas. Então, ela tem as melhores histórias, ela tem as situações mais absurdas, ela tem e sempre está em vantagem em relação a quem está ali no seu convívio. Então, observe como é que está sendo os seus relatos, como é que está sendo a sua conversa. Ela transmite uma ideia de que sempre estou em vantagem em relação a outra pessoa, sempre tem uma história melhor do que a outra pessoa, ou que eu sei mais, que eu sou mais inteligente, que sou mais capacitado que aquela outra pessoa, e eu acabo duvidando da capacidade com quem eu tô conversando. Então, a pessoa não sabe, ela tá errada, ela, enfim, é leiga, e o que ela tá falando é uma visão atrasada. Então, observe como é que você se posiciona nos seus relacionamentos, nas suas conversas. É sempre uma pessoa que está se colocando acima das outras. Então, observe como é que é. Tente, quando você estiver conversando, tente observar o que você fala. Às vezes a gente só está falando e não observa como é que a gente está falando. Então, observe como é que você está falando. E tente reproduzir isso fora daquele momento, né, em casa, no seu quarto. Tente reproduzir para si o que você falou. Né? Então, eu falei, utilize o WhatsApp, acho que seria uma boa ideia. Utilize o WhatsApp para isso. Grave ou escreva para você mesmo, né? E observe como se fosse uma outra pessoa. Né? Então, eu gravei, eu escrevi, agora eu vou ler como se fosse alguém mandando para mim. Como é que eu me sentiria diante do que eu estou dizendo? Será que eu não estaria me passando um pouquinho? Será que a pessoa pode achar que eu estou querendo me sobressair em torno dela, né? E pode ser um sentimento real. É importante a gente reconhecer qual é a nossa intenção, por mais que seja vergonhoso ou, enfim, constrangedor de um modo, de admitir aquilo. Eu não vou admitir que eu quero me sentir superior diante das pessoas, mas é algo que, de fato, acontece dentro de mim. Eu quero me sentir superior diante delas. E aí, se você tiver assistido ao vídeo anterior, vai se lembrar que todo comportamento, que toda ação, ela tem uma função em torno. Então, talvez essa sensação de superioridade está tentando
compensar, está tentando suprir exercer uma função que supre algo que você está sentindo falta. Então é importante a gente trazer isso, de admitir quais são aquilo que internamente nos move e nos faz agir de forma superior, ou mesmo que não haja, a forma como a gente está se comunicando está passando uma imagem contrária ao que de fato eu gostaria que transparecesse. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, né, além da superioridade, tem um ponto de ser do contra. Aquela pessoa que nunca está de acordo com ninguém. Tem uma roda de conversa com 10 pessoas, mas fulaninho não concorda com as outras 9 pessoas de jeito nenhum. Ela sempre vai ser do contra. Então é a pessoa que sempre é difícil de combinar, tá ali a galera tentando combinar sair, mas é difícil de combinar porque fulaninho é a pessoa que nunca dá, que sempre bota problema na nossa saída. Ah, porque tá assim, tá assado, não sei o que, tarará, né? É a pessoa que a opinião dela é sempre diferente dos outros. E, de novo, o que eu tô colocando aqui não é desconsiderando os outros fatores, né? Você pode ser a pessoa sensata do seu grupo. Aí é bom sempre termos uma pessoa sensata nos nossos grupos se a gente está planejando fazer loucuras, fazer coisas impensadas. Leve isso em consideração. Mas o que eu estou colocando aqui é ser do contra só por ser do contra. Porque acha que precisa sempre se opor. Acha que sempre precisa ser a pessoa que pensa diferente do resto do grupo. Então é importante levar isso em consideração. Se você não está sempre se opondo só para ser diferente do grupo, só para ter uma visão diferente, para ser a pessoa rebelde, para ser o revolucionário. Então qual é a ideia, qual é a percepção que passa? Por quê? Isso acaba sendo chato para quem está ali no convívio, porque não consegue estabelecer um ponto em comum contigo. Não consegue estabelecer algo que seja o ponto de partida. Então, se você sempre é do contra, a pessoa nunca sabe o que você gosta, o que você não... Só sabe o que você não gosta, mas não sabe o que você gosta. Não sabe o que é interessante para você. Não sabe aquilo que te move, que te impulsiona. Ela só sabe aquilo que é ruim. Então, é importante você estar ciente disso, porque a gente se conecta com os nossos semelhantes. A gente se conecta com as pessoas que nos movem, que nos traz interesse. Isso não quer dizer que você não possa se opor quando é necessário se opor, ou quando, de novo, precisa de sensatez. Então, você pode. O ponto é, se nas suas relações as pessoas não conseguem se comunicar contigo, não conseguem estabelecer um vínculo, porque você sempre é do contra, nada te agrada, nada parece ser interessante e nada parece ser útil, nada parece ser nada. Então é importante você perceber como é que está o seu vínculo com as pessoas. Se você consegue se sentir conectado com quem você está conversando, se a pessoa ela consegue se relacionar contigo de uma forma que ela te conhece, de uma forma que ela sabe dos seus gostos, que ela sabe dos seus interesses, que ela pode ter conversas mais amenas, né? Que não são conversas sempre densas, sempre pesadas, porque você sempre vai ter um contraponto, porque você sempre vai ter algo para considerar mais, enfim, porque não estão considerando isso, não estão considerando aquilo, quando na verdade é uma conversa casual, quando na verdade é só uma conversa mais divertida. Então leve esse segundo ponto em consideração. Nosso terceiro e último ponto é egocentrismo. Quando egocentrismo, egoísmo, mas eu quero focar aqui mais no egocentrismo, porque é quando tudo gira em torno de você. Então, na roda de conversa, no convívio social, parece que tudo convém para você. A conversa é sobre você. Você é a pessoa que está sempre no centro das coisas. Então, óbvio, tem pessoas que têm personalidade mais extrovertida, que chama mais atenção e que acaba, ou pessoas mais engraçadas, que chamam mais atenção, que acaba sendo muitas das vezes o centro dali do convívio. O ponto e que beira a chatice é quando
tudo só gira em você, em torno de você. Então, para onde vocês frequentam, o que vocês escutam, o que vocês fazem, o que vocês conversam, é tudo sobre você. Então, até mesmo as coisas que são tristes, né? Então, a pessoa está passando por um perrengue. Ela tá, enfim, perdeu alguém importante ou perdeu o emprego. Aí você vai falar sobre quando você perdeu o emprego ou quando as coisas apertaram porque aconteceu isso e aquilo outro. Então, tudo, de alguma forma, vai canalizar para você. Então, você desconsidera a experiência da outra pessoa. Você desconsidera os gostos da outra pessoa. E não que seja de forma intencional, mas que acaba acontecendo porque você fica muito fechado dentro de você. E aí acaba você sendo rotulado como uma pessoa chata porque não consegue sair de você e demonstrar mais interesse pela outra pessoa. Aqui tem uma coisa interessante que tem alguns pontos que acaba pesando que, de novo, não é intencional e que precisa também ser cuidado, né? Por exemplo, pessoa com TDAH é natural que ela se perca nas conversas, né? Ou que alguns assuntos que, por não serem do interesse dela, ela não consiga focar. E isso não é intencional, ela não faz de propósito, acontece. O funcionamento do cérebro dela direciona ela para uma outra coisa. E aí, nesses casos aí, é importante, principalmente se você já tem um diagnóstico de TDAH, é importante que você busque tratamento, que você busque ajuda, porque isso aí não se vence só com força de vontade, tá? Tem estratégias, tem medicações pra gente intervir nesse quesito. Mas tirando isso, se é uma pessoa que só tem, vamos assim dizer, não desenvolveu a habilidade de conversar fora de si, né, que o assunto não gira em torno de si, aí é sempre importante de colocar aqui que de trazer esse ponto aqui do egocentrismo e de chamar atenção para como é que estão as suas conversas. Então, uma ótima forma de saber se o assunto gira em torno de você mesmo e você não percebeu se gira, você sabe sobre a vida das outras pessoas? De profundidade? Então, você conhece como é que tá a vida? Leve em consideração essa semana. Leve em consideração esse último mês. Com as pessoas com quem você conversou. Como é que foram as conversas? O que você sabe sobre elas? O que elas te contaram sobre elas? Ou se tudo foi em torno de você? Ou se tudo que você conversou com aquelas pessoas girava de algum meio, em algum momento, sobre você. Então, eu sei que fulano acabou de perder o emprego, mas eu não sei como é que ela tá com isso, né? Provavelmente está chateada ou aliviada porque o trabalho onde ela estava era tóxico. Então, só a informação de ela ter perdido o emprego, eu sei, mas como é que ela está diante dessa perda de emprego? Quais foram as consequências dessa perda de emprego? Eu sei, eu me interessei em saber como é que está em relação disso. Ou de alguma forma eu puxei para mim, de alguma forma eu puxei para os meus problemas, para as minhas virtudes e tudo mais. Então, esse é o terceiro e último ponto que eu quero colocar aqui, que é justamente para resumir: superioridade, ser a pessoa do contra e tudo girar em torno de você, né? Ser o egocentrismo. E aí, como é que eu venço essa chatice? Que aqui vai ter, eu vou colocar 3 pontos também para vencer a chatice nesses momentos. O primeiro ponto é justamente identificar, né? O que são esses aspectos que me tornam essa pessoa chata. Eu acabo sendo uma pessoa chata em muitos momentos da minha vida. E aí, quais são esses aspectos? Tem algum desses 3? Superioridade, ser do contra, egocentrismo? Tem alguma outra coisa que eu percebo que faz sentido, que mexe com isso que eu tô colocando aqui e aí me faz uma pessoa chata? Não consigo identificar. Tá difícil eu me reconhecer nas minhas ações, mesmo com os exemplos que você deu. Então, tem um feedback. Se alguém já te disse que é chato e é uma pessoa próxima a você, pergunte a ela por que ela te acha chato. O que você faz que faz com que essa pessoa te considere chato? E não fique só nessa pessoa. Tenha feedback de outras pessoas para ver se repete. Então, é um padrão que acontece. Ou se é só uma impressão daquela pessoa, né? A pessoa te acha chato porque você parece
que tudo gira em torno de você. Mas você vai conversar com outras pessoas? Aí, não, eu não acho isso não. Talvez naquela situação específica tenha sido assim com aquela pessoa, mas de um modo geral você não é. Ou aquela pessoa está imaginando coisa porque você não deu tanta importância para o que ela estava dizendo. Então, leve em consideração feedbacks, mas não só de uma pessoa, mais de uma pessoa, para não ter uma visão enviesada, né? Uma visão meio que deturpada das coisas. Né? E leve em consideração também isso que eu trouxe no vídeo para você fazer essa autoanálise. Um segundo aspecto importante que pode nos ajudar a lidar com a nossa chatice é descobrir novas formas de se comunicar e de se relacionar. Então, observe que eu falei aqui alguns pontos da forma como a gente se relaciona e se posiciona e conversa, que acaba transmitindo uma percepção sobre você que de fato não é real. Então, o problema é a forma como você está fazendo. Então, busque estratégia, converse com outras pessoas que já são mais desenroladas, que você pode até mesmo observar o que ela faz, que pode ser interessante de você aplicar na sua rotina. A própria terapia é um campo excelente, é um espaço maravilhoso para você testar a sua comunicação, para você testar a sua relação. Porque você tem ali uma outra pessoa para você interagir e você vai testando a sua forma de interagir para que você possa desenvolver habilidades comunicativas e sociais para colocar no seu dia a dia. Então, busque outras formas de se relacionar com as pessoas. O terceiro e último ponto é ser paciente consigo mesmo. É a coisa que eu mais falo, é a coisa que eu mais, internalizei, né? É ser paciente, porque, como eu disse, pro chato, até as nossas chatices é chato para nós mesmos. Então, a gente precisa ser paciente, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter ajuda, né? Não é tentar resolver todas as coisas sozinha. É ter um apoio, uma rede de apoio que te ajude a lidar com essas dificuldades que você tem com esse aspecto. E se, como eu ilustrei agora há pouco, né? Tem a questão do TDAH. Se você percebe isso que eu coloquei sobre não ter dificuldade de manter o foco na conversa, de se dispersar facilmente e vários outros sintomas, sabe? Porque TDAH não é só isso, mas se você desconfia, investigue, vá atrás, procure saber se não existem outras causas que são fisiológicas, neurológicas, que atrapalham na sua relação como um todo, né? Então, isso é muito importante também de colocar aqui, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo. Ainda estou aprendendo a como encerrar um vídeo, tá? Então, às vezes, eu sempre me sinto mais embananadazinha quando eu tô aqui chegando no final. Mas eu agradeço por você ter chegado até aqui. Espero que essas informações sejam úteis para você. Deixe a sua contribuição e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, até mais. Tchau, tchau.